12. Para quem conhece o texto, não se preocupe que eu não vou falar de Páscoa. Pelo menos não sobre especificamente a Páscoa. Êxodo 12. Segundo livro da Bíblia, lá no início, né? Quem tiver com dificuldade, vai no índice, procura na sua Bíblia. Eu não vou digitar aqui qual é a página, porque cada Bíblia é um tamanho de letra diferente, isso pode variar bastante, né? Êxodo, segundo livro da Bíblia, lá no Pentateuco, escrito por Moisés, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14, e depois vamos do 21 a 28. Vamos comentar hoje sobre o tema: o sangue do Cordeiro de Deus já está sobre a sua família? O sangue do Cordeiro de Deus já está sobre a sua família? Sobre ela, em cima, né? Diz assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Fressura aí são as patas, tá, irmãos? E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Lemos agora lá para o 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de esopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na porta, na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre.
E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem feito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este, o vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Amém, irmãos. É um texto que eu acredito que os irmãos conheçam bem, porque eu já preguei sobre ele aqui algumas vezes, e fora a época do pastor de Monsi também, eu já ouvi várias mensagens dele acerca desse texto, principalmente referente à Páscoa, né? Mas como nós estamos no mês da família, comemorado pelas igrejas batistas, mês de maio, eu estava meditando nesse texto de uma forma um pouco mais diferente. Mas nós vamos utilizar a instituição da Páscoa, mas não da forma que nós estávamos acostumados a comentar, como a Páscoa sendo restrita aos judeus. Eu quero trazer para os irmãos aquilo que essa instituição nos traz até hoje. O que esta instituição serve para nós até hoje. De que forma nós podemos aproveitar isso aqui? Primeiro de tudo, nós temos que entender que isso aqui foi um memorial instituído para um povo que foi liberto, que foi salvo por Deus de um cativeiro. Então a Páscoa é uma lembrança, um memorial para os judeus de que Deus os livrou da terra do Egito, os salvou da terra do Egito. De que forma que esse memorial ficou registrado? Ele ficou registrado através de um sacrifício de um cordeiro ou um cabrito, que era a forma de culto no Antigo Testamento, e que o sangue desse sacrifício foi passado. Tem a porta ali da igreja, né? Ela tem duas estruturas laterais e uma estrutura em cima. O sangue foi passado nas estruturas laterais e na estrutura de cima. É como se aquele sangue estivesse na entrada da porta. Tudo bem, pastor, mas isso eu li aí no texto, eu já entendi. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é trazer esse texto para o Novo Testamento. De que forma que a gente traz esse texto para o Novo Testamento? Primeiro, lembrando que o cordeiro que foi sacrificado lá para a Páscoa, que foi instituído como sendo estatuto perpétuo para o povo de Israel, não é o mesmo cordeiro do Novo Testamento. Era um animal que era tomado sem mácula, puro, sem mancha, sem ferida, sem defeito, e era escolhido para fazer esse sacrifício. Esse sacrifício da Páscoa, que já era o sacrifício que o povo de Israel fazia, e já era o culto, a forma de culto que o povo de Israel fazia, desde a antiguidade, apontava, direcionava, era uma pré-figura de um sacrifício perfeito que viria. Então quem participava desse culto, participava com a seguinte fé: eu creio, através deste sacrifício, que um sacrifício perfeito do Messias que Deus vai mandar será feito lá no futuro. Eu participo aqui, mas olhando para o futuro, né? E o autor aos Hebreus confirma, e João Batista também, que o Cordeiro de Deus perfeito, o sacrifício perfeito, foi feito sobre a cruz do Calvário, em que Jesus Cristo se entregou para morrer por cada um de nós, mas com a mesma função que o sacrifício
da Páscoa tinha: libertar e salvar. Libertar e salvar. Primeira vez que João Batista viu o Senhor Jesus se dirigindo a ele apontou para Jesus e falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo através de quê? Sacrifício. Sacrifício. Então Deus enviou o seu próprio Filho ao mundo com uma promessa do Antigo Testamento se cumprindo, para que os nossos pecados nele, em Jesus Cristo, fossem perdoados. Se é feito automático? Não. Ele depende de uma reação do ser humano que se chama fé. Fé significa crença com entrega, conhecimento da verdade. Isso para mim é a verdade absoluta, em que Cristo foi sacrificado pelos meus pecados, e eu creio que esse sacrifício foi o bastante para fazer efeito na minha vida. E hoje eu tenho certeza que se Ele me garantiu a salvação, eu tenho essa salvação, e vivemos por isso em esperança, não é? Com fé nas próprias palavras, no próprio sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então esse sacrifício momentâneo lá atrás foi realizado de forma definitiva através da entrega do Senhor Jesus Cristo. Então significa, pastor, que hoje eu tenho que tomar um sangue de algum animal e passar nas portas da minha casa para que a minha família esteja liberta do mal. Não. Isso aqui é uma figura, né? É uma figuração, uma aplicação figurada do que nós realmente temos que fazer na nossa família. E é nesse ponto que eu quero me deter com os irmãos. É nesse ponto que nós devemos nos deter. Porque isso que aconteceu lá atrás, irmãos, e todo o processo, até o sacrifício, e a passagem do destruidor, que iria eliminar todos os primogênitos do Egito, como a última praga prometida de Deus, traz ensinamentos muito importantes para nós hoje, e para a nossa família, O primeiro ensinamento que traz todo esse processo é que o sangue do Senhor Jesus Cristo estará sobre a nossa família quando nós cremos realmente na sua eficácia. Uma coisa é eu saber que o sangue de Jesus Cristo tem todo o poder para libertar e salvar. Outra coisa é eu viver crendo que isso é um fato, e que o poder do sangue de Jesus Cristo se manifesta em mim, na minha família. De que forma que eu tenho que fazer isso? Primeira coisa que Deus fala aqui é que nós temos que ter esse sangue trabalhando na nossa família, ter esse sangue que nos salva, que nos alcança e alcança todos e tem poder para resgatar, para libertar e para salvar. Nós temos que estar prontos para partilhar esse sangue com todos. O sangue que desceu perfeito, que desceu da cruz do Calvário, nós temos que estar prontos para partilhar com todos. Nós vamos falar à noite sobre Romanos 1, versículos 16 e 17, e lá no versículo 16 o apóstolo Paulo fala assim: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse não me envergonho traz a ideia que eu não deixo de fazer nada, eu não tenho temor dos homens quando eu preciso viver o Evangelho. E como isso se aplica na nossa família? Eu preciso transformar a minha família como instrumento de conhecimento desse sangue salvador e libertador. Olha que coisa interessante, versículos 3 e 4 diz assim:
falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, né, irmãos? O sangue que nos liberta, o sangue que nos salva, o sacrifício que nos traz a redenção, é para ser partilhado. Ele precisa ser partilhado. A nossa família precisa ser instrumento para partilhar o poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Deus. No trabalho, nos estudos, não estou todos os dias com minha filha está em outro ambiente, um ambiente escolar, minha esposa está no ambiente de trabalho, às vezes eu estou em ambientes que elas não estão. E onde quer que estejamos, nós individualmente, como membros dessa família, mas individualmente nós levamos o sacrifício do Cordeiro de Deus, que nos libertou e que nos salvou. E isso, obviamente, precisa ser partilhado. O que é ser partilhado? É ser dividido. Eu falo tanto para os irmãos: abram as suas casas para cultuar o Senhor. Quando Paulo fala não me envergonho, ele está dizendo: eu não me envergonho do tamanho da minha casa. Eu não me envergonho se a minha casa tem poucos cômodos. Eu não me envergonho se minha casa tem falta de mantimento. Porque o que eu quero é tornar conhecido o sacrifício de Jesus e o poder dele sobre as vidas. Nós precisamos, irmãos, entender cada vez mais que a nossa família, se ela quer ser realmente protegida pelo sangue de Cristo, ela precisa fazer uso do sangue de Cristo diariamente. De forma prática, como é que eu faço isso? Olha, eu partilho o sangue de Cristo, onde quer que esteja. E eu penso em formas de partilhar o sangue de Cristo. Uma das principais formas de partilhar o sangue de Cristo é abrir a sua casa para que o Cordeiro de Deus seja pregado lá como sendo o Salvador. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu entendo as dificuldades, meus irmãos, não é? Mas uma das formas de usufruirmos do poder do sangue de Cristo é fazendo isso, é partilhando. É interessante, né? O Cordeiro precisava ser partilhado por famílias pequenas. Junta as famílias, junta elas, e partilhem desse sangue, partilhem desse sacrifício. Traz a ideia, irmãos, de que nós precisamos entender que essa comunhão que nós temos aqui pode e deve ser expandida. Pode e deve ser expandida, para que todos possam usufruir desse sangue poderoso, que pode perdoar e pode salvar. As nossas famílias, sim, são fonte de poder. E o pastor está virando neopentecostal. Não estou virando neopentecostal, não. Estou ensinando para os irmãos que a Bíblia, a gente tem que falar de poder. A Bíblia é poderosa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E a nossa família vai se tornar instrumentos nas mãos de Deus quando nós nos aplicarmos em forma de partilharmos o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, irmãos, nós temos que entender que tudo na nossa vida tem um início, meio e fim, não é? Inclusive a nossa própria vida tem um início, um meio e um fim. E muitas das vezes nós não conseguimos usufruir desse poder do sangue de Cristo porque nós somos, vamos dizer,
dizer assim, influenciados sobre o que está acontecendo aí fora e esse imediatismo de tudo ter que acontecer de uma hora para outra, né? Olha o que aconteceu aqui. Moisés mandou eles separarem o cordeiro no 10º dia. Mas os irmãos perceberam quantos dias depois eles iriam sacrificar o cordeiro? 4 dias depois. Ou seja, eles tinham que pegar esse bicho, botar dentro da casa deles, esperar com aquele bicho ali. Obviamente você tem que alimentar e dar água para o bicho, para ele não morrer. Ter trabalho com aquele bicho ali durante esses 4 dias, só para lá no 14º dia sacrificar o bicho. Fé está ligado diretamente à paciência. Paciência, esperança. Por quê? Porque Moisés falou, vocês vão tomar no 10º e só vão sacrificar no 14º. Enquanto tiver esses 4 dias, vocês esperam. Mantenha a fé. Espera. Espera o processo. Com fé, paciência, esperança. Aí quando chegar no 14º dia, vocês vão e sacrifiquem. Muitas vezes nós não aproveitamos o poder do sangue de Cristo nas nossas famílias, que nós queremos tudo logo. Tudo rápido. E deixamos justamente de obedecer a palavra de Deus nos seus mínimos detalhes. Atropelamos o processo. Né? E veja bem que o povo fez exatamente como Deus mandou. E tudo saiu de forma perfeita. E aqui, Moisés não estava ensinando eles, por exemplo, a edificar a casa deles no sentido de construção, né? Qual era o risco aqui? Não vou esperar até o 14º dia não. 11º eu vou matar esse bicho, vou passar logo o sangue nas portas. O que poderia ter acontecido? Certamente iria acontecer com aquela família. Morte. O que envolve a sua família na obediência à palavra de Deus e na maturação da fé, em obedecer o processo, em esperar com paciência, talvez envolva a morte. Talvez envolva a morte. A perda de uma criança, a perda de um ente querido. Perda que eu estou falando não é morte efetiva, mas a morte eterna, né? A oportunidade que você tem de ganhar o seu ente, o seu filho, talvez porque você não teve paciência no processo, você não teve esperança no processo, você não teve fé no processo, você não alcança o que deveria alcançar. E as nossas famílias deixam de usufruir do poder do sangue de Cristo. E veja bem que essas famílias aqui usufruíram para livramento e salvação, porque esperaram perfeitamente com fé todo o processo, persistindo ali, irmãos. E isso é muito interessante. Persistindo ali no trabalho diário. E esse bicho dentro da nossa casa vai dar um trabalho danado, vai. Sem dúvida nenhuma. Mas faça todo o processo. Obedeça todo o processo. Se submeta ao processo, porque assim você vai estar cumprindo a vontade de Deus sobre a sua vida. E quando cumprimos a vontade de Deus sobre a nossa vida, o resultado sempre vai ser bom, sempre vai ser perfeito e sempre vai ser agradável. O resultado para nós sempre vai ser bom, sempre vai ser perfeito, sempre vai ser agradável. Olha que coisa interessante, não somente isso, eles teriam que guardar os 4 dias ali com aquele bicho separado, como também eles tinham que ficar prontos para partir.
No versículo 11, diz assim: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés. Olha que coisa interessante. O vosso cajado na mão e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu fico pensando, o quanto nós deixamos de usufruir dessa comunhão com Cristo, quando deixamos de obedecer estritamente a palavra de Deus. Se alguém tivesse despreparado aqui, o que ia acontecer? Assim que eles sacrificaram, passaram a noite, o que aconteceu? Houve a mortandade sobre o Egito. E a pessoa ia ficar para trás. Fazer o quê? E o faraó, tranquilo, ficou tranquilo com aquilo que aconteceu. Morreu, inclusive, com o seu próprio primogênito. Ficou tranquilo. A pessoa ia ficar para trás. Ia sair todo mundo, quando olhasse, já foi. Sabe por quê? Nós não nos atentamos a partilhar Cristo no sentido de se ater, Cristo ser um assunto vivo nas nossas vidas e nas nossas famílias diariamente. Quem está preparado para alguma coisa, fala dessa coisa o tempo todo. Não deixa morrer o assunto. Quem não se importa deixa o assunto morrer. O assunto principal dentro das nossas casas tem que ser Jesus e o seu sacrifício. Quando estiver descambando para muita coisa, tem que ter alguém que traga a centralidade e traga assim: poxa, estava meditando aqui como o sacrifício de Jesus foi tremendo por mim. Já viu que quando você fala isso, quebra o assunto? Onde quer que você estiver, quebra o assunto. O assunto anterior até esqueci. Do que ele estava falando comigo? Quebra o assunto. Isso, irmãos, tem que trazer uma coisa efetiva. Uma coisa efetiva. Esse povo aqui, ele trabalhou esses dias, sacrificou, e ao mesmo tempo trabalhou muito. Eu fico imaginando, juntar roupa, juntar pertences, juntar animais, porque Deus mandou sair com os bois, o gado todo, juntar pertences que eles ganharam dos egípcios, depois disso que aconteceu, fazer mudança. Quem já fez mudança aqui? Quem já fez mudança? Sabe como é que é, Quem mudou mais de uma vez, sabe como é que é a coisa. Aperta, juntar aquilo tudo, depois de fazer tudo, O povo teve que trabalhar e trabalhar muito. E trabalhar durante isso tudo, lembrando, eu preciso colocar o sangue na porta da minha casa, porque esse era o principal. Ele continuou trabalhando, arrumando tudo, separando as coisas para a mudança, Foi uma mudança repentina, rápida, sai rápido, preparado. Mas o principal eles não poderiam esquecer. Nós trabalhamos, estudamos, temos compromissos nas nossas vidas, familiares inclusive. Mas o que não poderia ser esquecido? Que o sangue do Cordeiro precisava estar nas portas. Porque se eles tivessem separado o gado, arrumado mala, arrumado tudo para sair fora, e não tivesse colocado o sangue na porta, o que ia acontecer com aquela família? Tragédia. E é o que acontece hoje. Eu lembro de formar minha filha bem, de dar um bom estudo para ela bem. Eu lembro de projetar profissões. Eu lembro dos meus projetos
pessoais, meus concursos, minhas provas, minhas faculdades, minhas pós-graduações. Eu lembro de melhorar no trabalho e pensar em formas de tornar mais efetivo no trabalho. Eu lembro de participar de festas familiares, até de pessoas que eu nem vejo direito. Fico condoído, inclusive, quando não vou. Mas o quanto eu lembro de trazer o sangue, o assunto do sacrifício que fez toda a diferença na minha vida, para dentro da minha casa. Falando entre vós em hinos, em cânticos espirituais, trazendo à memória a palavra de Deus. É assim que nós devemos viver dentro da nossa casa. Você quer realmente que o sangue de Cristo faça efeito na sua casa? Você precisa viver assim. Quantos louvores os irmãos colocaram essa semana para tocar dentro da sua casa? Não precisa botar o som nas alturas, não. Estou falando para vocês ouvirem. Para você ouvir, não tem ninguém surdo aqui. Tá? Para vocês ouvirem dentro das vossas casas. Quantas vezes eu meditei na palavra de Deus, meditei mesmo, a ponto de depois falar assim com minha filha, eu lembro de um caso que eu estava lendo essa semana agora, que serve para você assim. Quantas vezes eu olhei para minha filha, meu filho, e vi ele atribulado com as coisinhas dele e parei assim, vamos orar juntos. Quantos cultos nos lares foram feitos essa semana agora? Leitura da palavra de Deus. Quantas vezes efetivamente os irmãos lembraram do sacrifício perfeito do Filho de Deus por cada um de vocês? Botei há umas 3 semanas lá no grupo da igreja. Estava escrito assim: você pode até levar o seu filho para a igreja. Não é você pode ali. Acho que o melhor seria você deve levar o seu filho para a igreja. Mas se você não trouxer Jesus para dentro da tua casa, não vai adiantar nada. O assunto principal de dentro de uma casa que quer realmente usufruir do poder do sangue de Cristo, e principalmente para a salvação, que é o motivo que ele foi derramado, o principal, precisa trazer para dentro da sua casa um assunto principal que seja esse. O assunto dentro da minha casa principal é Jesus. Tem que ser Jesus. Não sei se minha esposa já percebeu, quando ela começa a falar muito de trabalho, às vezes eu dou uma quebrada assim, falo alguma coisa de Bíblia, ela nem percebe. Precisa ter essa sagacidade, né? Às vezes fala alguma coisa, comenta alguma coisa assim da Bíblia, aí realmente aí começa, aí se apega, aí solta daquilo lá, aí vem para cá, né? E aquilo se torna um assunto principal dentro da nossa casa. Não que não possa ter outros assuntos, irmãos, mas que os outros sejam assuntos que rodeiam o principal, que é Jesus. Porque isso vai trazer preparo para as nossas famílias. E precisamos estar preparados? Sim ou não? O que a Bíblia fala sobre preparo? Fala pouca coisa? Vigiai e orai. Não precisamos estar sempre preparados. Até mesmo porque nós precisamos, caminhando para o final, levar esse poder do sangue de Cristo às próximas gerações. Eu me preocupo muito com o futuro da igreja, né? Igreja mesmo, não essas instituições que já deram braço ao mundo e já perderam essa comunhão com Cristo, que já foram tirados como igreja do Senhor Jesus Cristo, já perderam o seu castiçal, já foram vomitadas da boca de Cristo. Igreja mesmo, que preserve a palavra de Deus, que estude, que haja crescimento de fé, que haja transformação de vidas através do confronto com a palavra de Deus, que haja testemunho, que o coração do crente fique ainda fervendo por causa das almas perdidas. Igreja mesmo. Como é que vai ser o futuro das igrejas?
Se nós não trabalharmos por isso, vai morrer. E esse trabalho começa dentro das famílias. Pastor, na igreja, portanto, super importante, sem dúvida nenhuma, traga os seus filhos para a igreja. Só que eu digo que não são 5 horas que nós passamos por semana na igreja, se chega nisso, né, que vai fazer toda a diferença. Na igreja você reabastece e reflete isso onde? Nos lares. Reflete isso nos lares. Medita no que foi pregado, né? Veja bem, esse sacrifício aqui, que era um sacrifício imperfeito, foi colocado como estatuto para as próximas gerações. Estatuto é memorial, algo que está descrito para ser feito, um divisor de águas, e para ser lembrado de que forma? Da forma principalmente de que um dia o juízo de Deus virá sobre a terra. A maior tristeza da minha vida seria que um dia em que olhar para o céu e ouvir o som das trombetas dos anjos e ver o meu Senhor descer dos altos céus, e de repente meu corpo começar a ser transformado e subir, eu olhar para trás e ver meus filhos para trás, eu olhar para eles e ver que nada está acontecendo com eles, eles vão permanecer, filhos, netos, não importa. Não sei se os irmãos compreendem a profundidade disso. Eu sei que existem problemas nas famílias que não podem ser resolvidos com simplicidade, eu sei disso, sei muito bem e me compadeço com essas situações. Mas o que estiver ao nosso alcance, irmãos, precisa ser feito. Precisa ser feito. O juízo de Deus é chegar naquele momento ali. De que forma que essa ia vir o juízo de Deus? Morte. Morte sobre aqueles que desobedecem, sobre aqueles que mantêm seu coração duro mediante a lei do Senhor, sobre aqueles que desprezam o sacrifício de Deus. Se alguma família ali de Israel falasse assim, eu não creio nisso, isso é besteira, tanto faz, não precisa ser sangue de cordeiro, não, eu vou matar uma galinha e vou passar um sangue de galinha na porta, e experimentar o juízo de Deus em que a morte do seu primogênito seria uma realidade. As pessoas falam assim, não deve se brincar com fogo, né? Se você brincar com fogo, você vai ser queimado, talvez você passe uma pomadinha depois, vai curar. Agora, você brincar com o juízo de Deus envolve um fogo que não se apaga e um bicho que nunca morre, a condenação eterna. Não existe duas saídas. Ou você crê no sacrifício do Filho de Deus pela sua salvação, ou você permanece em condenação natural por causa do seu pecado. Ou você crê no Filho de Deus para se prostrar diante dele e pedir perdão pelos seus pecados, ou você continua na mesma situação de condenação e vai para esse fogo eterno que nunca se apaga. Não existe um meio termo. Ou é salvação, ou é condenação. E isso depende de escolhas pessoais. Escolhas pessoais. Sou eu que faço a escolha na minha vida, em relação à profissão que eu vou estudar, em relação ao destino da sua alma também. Então você faz. E dependendo das escolhas que eu faço, a minha família será salva ou será condenada. Se eu todos os dias me aplico, lembrando que virá um juízo, me aplico para salvar os meus, com todas as ferramentas que eu tenho, e as que eu não tenho, eu confio ao Espírito Santo de Deus, ou eu desprezo que um dia virá o juízo sobre a terra. E Pedro fala, confirma as palavras de Cristo, né? Que o dia do Filho do Homem virá como um relâmpago que se mostra quando a gente bateu o ocidente. Assim, rapidamente.
Ele utiliza outra figura de linguagem como um ladrão que entra em casa. Ninguém está esperando. De repente entra. E aqui, não deu um horário que o destruidor vinha à noite, mas ele viria. O juízo de Deus viria naquela noite. Não deu horário, momento, mas viria. Se alguém se atrasa, está correndo risco. Então, quando envolve a nossa alma, irmãos, e a alma dos nossos amados, é urgente, é rápido. Precisamos trabalhar com muita velocidade, porque o inimigo das nossas almas tem pouco tempo. Lemos isso em Apocalipse 12, lembra? Tem pouco tempo, e ele, acelera o trabalho dele. E nós precisamos também acelerar e pôr o sangue de Jesus nas nossas famílias. E como resultado disso, irmão, certamente, nós vamos construir em nós e nos nossos amados um coração de servo que se traduza em louvor e adoração ao nosso Deus. Lá no finalzinho, versículos 27 e 28, diz assim: então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, ou seja, com o coração grato pela salvação, pelo livramento que Deus havia prometido e efetivamente feito no meio do povo. Você quer experimentar isso também? Trabalhe para que o sangue de Cristo esteja na sua família, crendo verdadeiramente na sua eficácia, trabalhando e se dedicando diariamente para que o assunto principal na sua família seja o sacrifício de Jesus Cristo. E certamente você vai colher para si e para os seus corações de servos que estejam preparados verdadeiramente, prostrados diante de Cristo, para adorar pelo seu grande poder e seu grande sacrifício sobre a vida de todos eles. Amém. Nós vamos